Olá, graça e paz, queridos. Estamos aqui em mais uma aula. Desejo a vocês um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Vamos agora nos concentrar, queridos, em um pouco da história da língua grega. Já mandei para vocês, por meio de Alex, um resumo tanto da história como também do alfabeto. E nós iremos, sem pressa nenhuma, conhecer a utilidade dessa língua, por que ela foi usada, como ela se expandiu, os períodos que nós estamos percebendo de divisão dessa língua na história. Abram comigo, por favor, o nosso livro, nosso material, inclusive está na apostila de vocês. O capítulo 1 do livro Noções do Grego Bíblico, Gramática Fundamental, do Hegel e do Bergman. Já falei sobre ele na aula passada e nós vamos ver aqui o capítulo 1 rapidamente para conhecermos um pouco dessa língua grega e sua importância, ok? Então, um pouco da história dessa língua. A língua grega é um dos membros da grande família das línguas, ou seja, a gente vai explicar aqui, eu não vou ler necessariamente, mas nós iremos explicar. É uma língua que vem também principalmente do berço europeu. Uma língua que surgiu nas civilizações primitivas, que foi se expandindo nas demais línguas. E ela mostra claramente, pela história linguística ou das línguas da Europa, e que depois se ocidentalizou de um modo geral a atingir também os países da América Latina, enfim, América do Sul e as demais, que os irmãos conhecem a história, né? Mas a gente percebe essa língua comum, com radicais, com palavras raízes da língua oriundas, originárias da língua grega. Por isso que chama-se indo-europeia. Que vai se estendendo da parte da Europa, também da Ásia Menor, e aí vai, naquele mundo antigo todo que a gente conhecia, um pouco mais depois do Império Romano, até o Irã e a parte da Índia. Então, isso hoje, né? Também. Seguindo aqueles continentes ali, nós temos também essa ligação já pro Oriente, não só pro Ocidente. O Ocidente, obviamente, teve raiz na língua grega. E o Oriente também teve influências fortíssimas. Claro que com suas adaptações, variações culturais e linguísticas referente à questão dos dialetos. Cada continente tem uma característica diferente, devido às questões sociais, enfim, culturais, as questões mais complexas. Mas pertence à família, essa família pertence além da questão do grego, outras línguas também, o sânscrito, o latim, o armênio, o germânico, o báltico, o eslavo, o albanês e diversas outras línguas menores. Vocês não precisam conhecer tanto as definições dessas línguas, mas só para saber essa relação, esse link, essa conexão com o grego, tá? Veja como é importante, porque Deus escolheu essa língua para escrever o Novo Testamento e para permitir que toda a Bíblia, uma vez que a Septuaginta foi feita, que foi a tradução do Antigo Testamento de hebraico para o grego, e já no mundo antigo, nos primeiros séculos, na expansão do Império Romano, nós já tínhamos uma Bíblia completa em grego koiné. Por que Deus escolheu essa língua riquíssima, maravilhosa, né? E até hoje é estudada, inclusive pelos estudiosos da Bíblia, homens comuns, pessoas leigas também, que querem ter um conhecimento mais aprofundado da palavra, um conhecimento hermenêutico mais fidedigno, mais robusto, mais próximo aos originais, ou seja, fazer essa tradução, transcrição, transliteração. Que é o que é a transliteração? É você pegar o texto original, grego, por exemplo, e trazer e traduzir e fazer a transliteração mais fidedigna da língua que você pertence, tá? Ou seja, qual a palavra mais próxima de aletheia, por exemplo, no português? Qual a transliteração? É verdade, tá? Assim como Jesus, né? O Logos de Deus, Logos, que é a palavra, também que é a verdade, ok? Então isso chama-se transliteração. Então nós temos também aqui, ó, um exemplo maravilhoso disso, vocês podem observar e acompanhar comigo aí, é esse parentesco entre essas línguas mencionadas. Você pode perceber aqui, ó, um exemplo. A palavra pai.
pai no grego é pater. No latim é pater. No sânscrito, pita. No antigo persa, pitar. No gótico, fadar. No inglês, father. No alemão, vater. E a palavra mãe, você vê que são palavras de raiz, né? Mantém a raiz, semelhança, um parentesco, uma ligação, uma conexão muito forte. São línguas totalmente diferentes, né? Em lugares diferentes. Então, mãe. Mãe no grego é mater. No latim, mater. Matar. Mater no báltico. No inglês, mais conhecido, mater. E no alemão, Mutter. Ok? Então, de acordo com as línguas comparadas, você vai comparando e você percebe que há uma raiz comum. Tá? E esse povo teria também morado em grandes famílias organizadas segundo o modelo patriarcal, no contexto agropecuário, com convicções monoteístas. Firmes convicções monoteístas, ou seja, adorando só um Deus. A gente tinha as civilizações nômades, mas aí já patriarcal, né? Já mais organizado, um sistema de governo, de cultura, moral, de ética, bem mais organizado. E com tendências monoteístas. Monoteísta, inclusive, é uma palavra grega. Mono quer dizer único, né? Teístas quer dizer Deus. Único Deus. Tá? No terceiro milênio antes de Cristo, começa uma dispersão entre aquele povo primitivo. Eles vão se organizando em diversas línguas, com vários dialetos diferentes, línguas afins. É normal. Eles vão se misturando com outros povos, assim como aconteceu nos cativeiros babilônico e assírio, do povo de Deus, dos hebreus no Antigo Testamento, cerca de 700 e 500 e pouco antes de Cristo, esses dois cativeiros, eles foram também tendo influências. É o cativeiro assírico com Israel, né, que se misturou, daí surgiu os samaritanos um pouco mais para frente. Eles se misturaram não só racialmente, casando e tendo relações com outras pessoas, tendo filhos com outras pessoas que não eram judeus, mas também linguisticamente. Houve variações, né, houve trocas de culturas. Tanto o cativeiro também de Jerusalém, tá? Cativeiro babilônico, aconteceu um pouco depois. Eles não se misturaram com outras raças, né? Não houve miscigenação de raças, mas houve troca de culturas. Então houve também variação de dialetos. Só um exemplo, isso aqui é um parênteses, tá? Assim também com esse povo aqui, que foram se misturando com outros povos, e é normal que houvesse as variações linguísticas, né? Os dialetos variados. Que é um exemplo disso, um parênteses que eu vou abrir. Nós temos o hebreu, que conhece o hebraico, mas eles falavam aramaico no dia a dia. É tanto que você vê os escritos do Novo Testamento de Jesus em vários momentos falando aramaico, que era uma língua comum entre as pessoas, uma língua comercial, uma língua que as pessoas que não eram judeus também falavam com maior facilidade, porque o hebraico sempre foi muito complexo, rebuscado, robusto, né, difícil de entender, de aprender. Então o aramaico era um dialeto mais comum do dia a dia, assim como o grego koiné também é comum. Era comum, né? Então eles aprendiam essa língua comercial com outros povos que não eram judeus. Esse exemplo, tá? Então essa troca de línguas, a gente tem aí essa riqueza de variedade, mas com esses radicais, com essas raízes de palavras muito comuns, né? Então houve desenvolvimento da língua dos gregos, e esse desenvolvimento pode ser percebido em 5 períodos. A língua grega se desenvolveu em 5 períodos. Olha que interessante. O primeiro foi desde 1500 a.C. até 900 a.C. Vocês devem saber que os anos são contados de forma decrescente. Tá? Antes de Cristo, os anos são contados de forma decrescente até chegar em Jesus. Chegando em Jesus, você tem os anos de forma crescente. Tá? De forma crescente. Então, foi nessa época também que se originou os 3 dialetos principais dessa língua. O dórico, o eólico e o jônico-ático. São as variações. Não precisa se preocupar com isso não, tá? Só para a gente saber situar historicamente cada um. O período clássico é um período que nos interessa também. Antes do maior período que é o Koine, é o período clássico. Foi a partir de 900 a.C. até 330
depois de Cristo. Desculpe, antes de Cristo. 900 antes de Cristo até 330 antes de Cristo. E tornou-se nesse período clássico um dos períodos mais famosos e mais ricos na produção de livros. Vocês devem conhecer Ilíada e Odisseia de Homero. Então você tem ali várias guerras que foram retratadas nesse período. Você tem a mitologia grega sendo muito forte nesse período. Então o período clássico foi um período muito importante para a cultura grega, de um modo geral. Grego clássico, grego moderno, grego instrumental, todas as formas de grego que existem até hoje. Então esse período foi muito importante. E esse dialeto também chegou a ser a base principal para o grego koiné. Tá? Como eu disse, o grego do Novo Testamento é o grego koiné. Então é o grego que vai ser usado, né, pelos autores do Novo Testamento para escrever essa revelação de Deus, tá? Inspirados pelo Espírito Santo. Então nós temos aí esse período muito importante, gravem bem o período, que é o período do grego koiné, o terceiro período. Preste bem atenção nesses períodos porque eles podem cair inclusive na avaliação, tá? Então, no período que se inicia com as conquistas de Alexandre, Alexandre o Grande, ele é muito importante, gente, para a cultura grega, inclusive para a expansão do cristianismo também, de um modo geral. Não que ele vá atuar lá na frente, mas a partir dele que nós temos essa língua se popularizando e contribuindo de forma decisiva para a expansão do Império Grego, do grego, de um modo geral, tá? Até chegar ao Império Romano e essa língua sendo expandida com a cultura também. Ele foi importante para expandir essa cultura. Por causa dele, esse grego se tornou popular entre os judeus também no Império Romano. Tá? Os judeus, uma vez que estavam dentro do Império Romano. Então vamos lembrar aqui que por volta de 250 a.C., o Antigo Testamento era em hebraico, eu já falei isso para vocês, situando aqui. E foi traduzido para o grego, ou seja, a gente tem a Septuaginta. Tá? Já falei para vocês várias vezes sobre a Septuaginta, inclusive hoje citei novamente. E o grego utilizado justamente nessa Septuaginta foi o grego koiné também. Tá? Quando no primeiro século surgiram os escritos, também foi esse grego utilizado. Então grava bem o grego koiné, não esquece nunca mais. Vocês estão estudando inclusive noções do grego koiné. Então o período bizantino. Se perguntarem a você qual foi o grego que foi escrito no Novo Testamento, a Septuaginta, foi o grego clássico, o grego moderno, o grego, citar outros tipos de grego aí, as variações, você vai dizer não, o grego koiné, que era um grego comum, do dia a dia, popular. É como hoje, né? A gente fala o português coloquial. Português do quê? Do dia a dia. Então, o grego koiné também era esse. O grego coloquial. Tá? Então, nós temos também o período bizantino, que é após a divisão do Império Romano, enfim. Houve uma divisão ali, tá? E a Grécia começou a se expandir também. A língua de uso comum naquele período é conhecida como nome de grego bizantino. Uma continuação, que é uma continuação, uma variação, né? Uma extensão do koiné. A ampla maioria dos manuscritos do Novo Testamento grego foram compilados nessa era bizantina. Tá? Que se estendeu até a queda de Constantinopla, que era também a ideia do representante que era Bizâncio. Tá? O representante de Constantinopla era Bizâncio. Ali já no século 13, 14 depois de Cristo. Então esse grego bizantino ele foi uma variação, uma extensão, uma continuação, uma ampliação do grego koiné. Temos também, por último, o quinto período, esse período moderno, que é considerado a partir da queda do Império Romano Oriental, e a língua de uso comum nesse período é conhecida pelo nome que? Grego moderno. E é o grego falado nas ruas de Atenas, tá? Até os dias de hoje também. Ok? Até os dias de hoje. Então, só para você entender aqui de forma didática, pedagógica, bem tranquilamente, olha aí, tem esse quadrozinho aí, são os períodos. Grava bem esses períodos, essas datas aí, e o que significa rapidamente cada um.
uma síntese de cada um. Período formativo, você tem ali de 1500 a.C. a 900. A 900. O período clássico você tem de 900 a 330 a.C. O Koine, você tem aqui 330, onde houve a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento de hebraico para grego, e também o Novo Testamento escrito em grego, Koine, de 330 a 330 depois de Cristo. 330 antes de Cristo a 330 depois de Cristo, ou seja, no quarto século depois de Cristo. Tem ali o período bizantino também, que é de 330 a 1453. E o moderno até os dias de hoje. Tá? Até os dias de hoje. E esse último momento aqui, super importante, nós temos o grego do Novo Testamento. Preste bem atenção nessas informações. Eu inclusive deixei com vocês, passei para Alex, um material que vocês vão precisar ler e fazer um resumo dele, que vai servir para a avaliação final de vocês. Que é sobre a importância, porque o crente tem que estudar, tem que conhecer o grego. Vou falar um pouco mais para vocês. Vocês vão receber maiores informações sobre isso. Tá? Que é um pequeno texto para vocês conhecerem um pouco melhor. Então nós temos aqui, com as conquistas de Alexandre Magno, a cultura grega, e com ela a língua, foi levada para vários povos do Império Romano. Como eu falei para vocês outras vezes, né? Vocês também devem ter estudado História da Igreja 1, 2, não sei, mas vocês devem ter tido contato já com a história da igreja, e vocês viram que no Império Romano existiam as estradas, e havia o escoamento das mercadorias. Não só o escoamento das mercadorias, mas também o escoamento, a expansão e a levada de informação também, de uma cultura para outra. Tá? De um povo para outro, de um ponto do império para outro. Então o Império Romano era todo conectado. Por isso que o texto sabe que Jesus é muito cirúrgico, né? Deus é muito preciso, e fala o texto que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ou seja, naquele contexto do Império Romano, do escoamento de informação, de mercadoria que havia, facilidade, transição, uma língua original. Inclusive a língua do grego koiné era mais falado naquela época do que o inglês hoje. Tá? Era a língua mais falada no mundo antigo do que o inglês hoje. Então era uma língua super universal. Então Deus mandou o seu Filho nesse tempo. No ápice da revelação, ele manda seu Filho com a língua universal, rica, popular entre eruditos e pobres, entre pessoas leigas e pessoas acadêmicas, enfim. Era a língua usada tanto por Paulo, que era um erudito, fariseu de formação, teólogo de mão cheia, como também por Pedro, que era um pescador, né, com suas limitações e dificuldades. Então Deus mandou o seu Filho na plenitude dos tempos. O mundo estava super propício à vinda de Jesus, do Messias, porque esse evangelho se expandiu e Deus usou vários homens, né, inclusive homens não cristãos, para poder ajudar a expandir a palavra de Deus, o cristianismo por todo o império. É tanto que ele se tornou a religião oficial do Império Antigo, né? Então você tem, com as conquistas de Alexandre Magno, a gente tem Alexandre o Grande, muito importante, antes de Cristo, tem Alexandre o Magno agora, depois de Cristo, que vai usar a cultura grega e tudo que estiver ao redor dela para expandir para o mundo todo. Com ela foi levada essa língua também para vários povos do Império Romano, como eu disse, através das estradas e os meios de transporte que existiam. Livros, pergaminhos, Novo Testamento, cartas, tudo isso era expandido. Você tinha ali Didaquê e várias cartas conhecidas daquele período que foram expandidas. As cartas de Clemente, as cartas de Paulo também, as cartas do Novo Testamento, tanto os escritos que entraram no cano do Novo Testamento no século IV, como também aqueles que não entraram. Circulavam no Império nesse período. Então você tem aí o grego utilizado. Era utilizado o grego koiné de forma no dia a dia, falado no dia a dia. E foi o grego que Jesus escutou lá na Galileia,
em Jerusalém. O grego que Paulo pregou em Atenas. Atenas era um berço da cultura helenística da época. Paulo usou esse grego lá, apesar de ser judeu, né? Paulo, ele dominava tanto o hebraico, aramaico e o grego também. E o grego também que Apolo aprendeu em Alexandria, tá? E era a língua dos instruídos, como eu disse, pessoas mais evoluídas academicamente, que estudavam, como também as línguas, a língua que era falada nos mercados, né, no dia a dia. Ok? É claro também que todas as pessoas não tinham instrução, como eu falei. Deus usou cada um dos autores do Novo Testamento com suas peculiaridades, com suas particularidades, com sua capacidade única, com sua subjetividade. Deu a revelação por meio do seu Espírito Santo para que eles pudessem escrever essa revelação, né, por meio do Espírito Santo, com suas particularidades, com sua forma de falar, com seus dialetos específicos, tá? Dialetos não são línguas, tá, gente? São variações que as pessoas às vezes, as gírias, abreviações que existem no português também. Também existe isso lá. Então, a gente pode observar isso também no Novo Testamento, que a forma de Paulo escrever não é a mesma da narrativa de Pedro, de Lucas, né? Então você tem ali, embora o grego no Novo Testamento, em termos gerais, era semelhante ao grego popular, é possível observar uma linguagem mais culta em Lucas. Obviamente, Lucas tinha um grau de instrução, era médico, né? Enfim. E não era judeu, tá? Com exceção de Lucas, todos os demais autores do Novo Testamento eram judeus. Aí você vê já em Marcos, já em João, características mais simples. Já falei essa questão de Lucas, né? Então estavam familiarizados com a questão judaica também. Lucas também estava, mas ele tinha um objetivo maior, né? Ele falou mais para os judeus, para os gentios principalmente, por causa da sua linguagem também. Então, quando utilizavam o idioma grego, faziam-se dentro do seu estilo, com traços característicos, como eu disse, com suas peculiaridades, particularidades, subjetividade. Além disso, estavam vivendo num mundo em que o grego ainda também estava sofrendo influências do latim. Obviamente, latim era a língua falada no Império Romano. Era a língua oficial do Império Romano. E o grego, a língua universal do mundo antigo. Tá? Pensando em tudo isso, não é se surpreender que o grego do Novo Testamento apresente vestígios de todas essas influências. Influências de quem? Do latim, tá? Do aramaico, inclusive. Então, todas essas influências culturais, particulares, tudo isso influenciou o escrito dos textos. Então, cada autor tem seu estilo literário e linguístico diferente. E Deus utilizou, para finalizar, esse idioma riquíssimo para registrar sua revelação. Ok? E estilos particulares, mas em todos os homens de Deus que falaram e escreveram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, como diz lá em 2 Pedro 1:21. Então, queridos, nesse momento, a gente viu aqui esse pano de fundo histórico do grego. Preste bem atenção nesses períodos, inclusive eu peço que vocês escrevam. Nós já estamos fazendo a avaliação durante a disciplina, durante as aulas. Já estou pedindo para vocês irem escrevendo aqui, fazer uma síntese, um resumo desse texto, colocar os períodos, fazer as perguntas, elaborar umas perguntas e respondê-las. Que eu vou precisar que vocês mandem para mim também no final da disciplina. Tá? Então o exercício para essa aula de hoje é você dominar todas as informações que eu falei aqui. Ouça novamente a aula, escreva, faça perguntas ao texto e responda. Tá? Primeiro você faz uma pequena síntese, um pequeno resumo de umas 10 linhas no máximo desse texto. Depois você faz umas 3, 4 perguntas ao texto e responde as perguntas. Okay? Coloca seu nome completo, enfim, as informações e guarda para o final da disciplina. Tá? Não acumule não, para você não ter muita coisa para fazer no final. Ok? Então preste atenção nas informações, tanto aqui nas aulas, como também lá que Alex passa para vocês, que eu estou passando algumas coisas também para ele, para poder enriquecendo esse estudo de vocês durante a disciplina.
Amém? Deus abençoe vocês, um abraço, até a próxima aula.